São 19h03. Podemos iniciar? Acredito que sim. Eu acho que sim. Perfeito. Então, vamos lá. Boa noite a todos, para quem está nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Jusciliana, executiva aqui da Associação Empresarial de Mafra, CEIB Mafra. Estamos iniciando hoje esse trabalho com o nosso núcleo de arquitetos, no qual eu tenho o prazer de trabalhar com eles, conduzir os trabalhos. Me sinto muito feliz, muito honrada pelo desafio que vocês aceitaram em fazer esse trabalho lindo de forma voluntária, de levar conhecimento na noite de hoje e em outras noites aí que depois o pessoal do núcleo vai comentar, né? Hoje a gente inicia esse trabalho da Jornada do Conhecimento com o tema Arquitetura para Negócios, com o nosso núcleo de arquitetos de Rio Mafra. E a gente tem aqui a honra de ter como participantes a nossa arquiteta Caterine Klock, nosso arquiteto Pedro Silveira, que também é diretora aqui da associação, além de arquiteto e parceiro da gente, a Tassiana Fischer, e também nossa convidada, a Rafaela Dalmaso, diretamente então do Mato Grosso, né, Rafaela? Seja bem-vinda entre nós e que vocês hoje possam passar informações para a gente, principalmente para o pessoal do comércio varejista, de dicas importantes que a gente pode estar aí absorvendo do conhecimento que vocês têm, eu tenho certeza, pelos lindos trabalhos que vocês fazem e que a gente acompanha, né? Ok? Sejam todos bem-vindos. Vou passar diretamente a palavra ao Pedro e à Tassiana, que parece que vão iniciar esse bate-papo. Quem desejar, eu penso, se no decorrer ou ao final, de repente, quiser fazer perguntas, a nossa plataforma permite isso. A gente pede que quem não está falando no momento, deixe o seu microfone fechado, né, para que a gente consiga ouvir direitinho quem está falando. E depois, quem quiser, de repente, fazer alguma indagação, alguma pergunta aos nossos palestrantes da noite, por favor, pode abrir o microfone, né, e fazer o seu questionamento. O pessoal do núcleo vai orientando vocês aí dos trabalhos, tá ok? Muito obrigada, gente, é com vocês. Olá, boa noite. Bom, a Ju já apresentou aqui o nosso escritório, né, Tassiana e Pedro, e a gente está iniciando hoje, na realidade, essa jornada de arquitetura para negócios. E a gente também gostaria de aproveitar o momento e comentar que existirão outros 2 eventos da nossa jornada, no dia 29 desse mês ainda, falando sobre a arquitetura de espaços de gastronomia. E no dia 12 de agosto, mais 2 escritórios falando sobre a arquitetura de espaços de saúde. Então, os outros escritórios do núcleo, né, do nosso núcleo de arquitetura da CI, estarão também com webinar nos dias 29 desse mês e 12 de agosto, tá? Então, acho que é bem importante vocês anotarem essas datas, né? E participarem junto conosco também nessa jornada, nessa continuidade da jornada. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma apresentação especial da Rafaela Dalmaso, que é arquiteta. É um prazer enorme estar com ela essa noite, né? E para o nosso escritório, principalmente, porque a gente gostaria de apresentar ela como uma parceira realmente para projetos comerciais. Então, para qualquer pessoa que tenha interesse, lojista, principalmente voltado ao espaço de varejo, a Rafaela é especialista em arquitetura de negócios. Ela vai falar bastante sobre isso, vai apresentar a empresa dela, né? Mas a gente gostaria de enfatizar que a partir desse momento ela é uma parceira do escritório Tassiana Fischer mais Pedro Silveira, arquitetos associados. A outra participante também hoje da nossa jornada é a Caterine Klock, nossa colega, arquiteta e lojista, e ela vem justamente somar nessa apresentação hoje com o case de negócio. Como ela é lojista, ela vai poder apresentar e falar para vocês um pouco mais sobre a realidade realmente disso aplicada, né? Sobre o que ela está vivenciando nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? E sobre todo esse comportamento do consumidor, todas essas mudanças que nós estamos passando, e inclusive que nós, arquitetos, também temos que ter um outro olhar para esse momento na hora de projetar.
Então, eu gostaria de começar agora com a Rafaela. Rafa, pode começar. Gente, boa noite. Prazer enorme ter recebido esse convite de vocês para estar aqui compartilhando um pouco de informação, na verdade, trocando informação com todos vocês. Obrigada aí pela apresentação generosa, Tassi. Obrigada, Pedro. E estou bem feliz. Eu iniciei um contato aí com a região há um ano atrás, quando eu fui dar um curso de arquitetura e negócios para arquitetos, a convite da arquiteta Kerla, de Bela Vista, né, de Canoinhas ali, e desde então a gente fez uma aproximação de relacionamento aí com todo mundo e tem sido um prazer contar um pouquinho da minha história. Eu sou formada em Santa Catarina, né, então tem toda uma conexão aí com o estado, com o sul. Nasci no Mato Grosso, estudei em Santa Catarina, voltei para cá, montei escritório de arquitetura, tenho escritório já 14 anos e meio, e há 5 anos atrás eu montei a Janduia, arquitetura de negócios, porque eu senti que para a gente projetar negócios, a gente tinha que ir um passo além de entender de design, entender de layout, tudo isso. A gente precisava fazer um mergulho em marca, um mergulho em comportamento de consumidor, e eram algumas esferas que iam além da esfera de técnica de arquiteto, muito mais do que além dessa sensibilidade que a gente precisa projetar, mas tinha alguns conhecimentos que precisavam ser olhados e estudados e analisados. Então, fui para os Estados Unidos, fiz arquitetura de varejo lá, fiquei 2 anos indo e voltando, e desde então, há 5 anos, comemoramos esse mês passado, a Janduia comemorou 5 anos, e a gente vem trabalhando com arquitetura de negócios, focado nisso. E é um prazer hoje essa apresentação aí dessa parceria, porque a gente trabalha com uma parte muito estratégica que vem junto com a arquitetura, né? Então, um dos maiores trabalhos que a gente faz é essa colaboração, e a gente vai falar um pouquinho sobre colaboração hoje. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Será que eu consigo colocar minha apresentação? Será que eu estou como anfitriã? Acho que consegue sim, Rafa. Não tô. Está aparecendo para você? Compartilhar ela. Botãozinho verde. Agora apareceu. Apareceu? Uhum. Aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo. Uhum. Ah, então tá bom. Então aqui eu conto um pouquinho da Janduia, como a gente nasceu. O nome Janduia é uma mistura do nome Janduia italiano, mistura de chocolate e avelã, e é assim que para fazer uma pergunta depois. Ela é essa mistura marca, estratégia, design, dados, e a gente iniciou ela no Mato Grosso, mas hoje atende todo o Brasil, e ela está baseada mesmo hoje em São Paulo, porque é ali onde a gente consegue acompanhar todos esses movimentos, essas tendências de consumo. Eu tenho toda essa bagagem de arquitetura, de design, e também sou uma empreendedora em design. Então, além dos 2 escritórios, 3 anos eu fundei um escritório, o Mercadinho de Design, que na verdade é uma grande feira de produtos locais, autorais. É um mercado assim muito, muito interessante. Sou sócia e diretora criativa do Mercadinho de Design também. Então, venho aí trocar, sou uma grande inquieta na solução de design, de entendimento de consumo. A gente atende também fora do Brasil, temos alguns projetos em Portugal.
E aí eu vou falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, desse momento Covid, e eu acredito que é nada mais emblemático para quem é tanto do varejo, como varejista, como os profissionais arquitetos, é a gente pensar que a gente sempre procurou ter um aproveitamento máximo de espaço, como que a gente poderia maximizar isso, potencializar, fazer um maior aproveitamento de espaços, especialmente os espaços comerciais, onde a gente foi evoluindo, que eles poderiam ser cada vez mais enxutos. E daqui um pouquinho, agora, a gente tem essa situação que a gente precisa ganhar um espaçamento entre as coisas, entre as pessoas, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, são apenas 4 meses, mas parece aí que a gente tem anos que a gente está de tantas adaptações, de tantas transformações que a gente passou. Vou colocar aqui um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Quando o Pedro me falou, o que seria importante conversar, eu falo que antes da gente falar de varejo, de arquitetura, a gente tem que falar do comportamento do consumidor. Então, vamos falar rapidamente desse consumidor, dessa retomada low touch, protocolos e materiais e arquitetura e a presença digital. Vocês conseguem ver a tela inteira? O comportamento do consumidor nesse momento é o que a gente mais precisa entender como lojista, como empresário, como arquiteto, né? A gente precisa entender que esse consumidor, ele mudou. Nós mudamos nesses últimos 4 meses e o consumidor também. Não existe uma ruptura total do consumo. Então, assim, eu sou um pouco cautelosa nessas histórias assim. O consumidor vai mudar drasticamente. Ninguém vai acordar minimalista, essencialista, ou ao contrário disso tudo. Nós passamos, o comportamento do consumidor, ele vai evoluindo e ele vai amadurecendo. E a gente passa por algumas situações que nos obrigam a ter um outro comportamento. O mercado, sim, pode ter algumas rupturas, mas o comportamento do consumidor, ele vem evoluindo. Nesse momento, a gente nota que o consumidor tem algumas características que a gente precisa falar. Além de ter uma questão financeira um pouco diferente, né? Ele pode ter uma limitação financeira maior nesse momento, mas ele, além disso, ele está mais vulnerável, porque ele pode estar passando por problemas de saúde na família, pode ter a família, amigos, colegas de trabalho que estão passando por questões de saúde complexas, questões de emprego, questões de trabalho. Então, está acontecendo muitas coisas na vida dessas pessoas. E cada um deles está acontecendo num momento diferente. Nem todo mundo está passando por problema de saúde, nem todo mundo está passando por problema econômico, mas muitas pessoas estão. Então, assim, é um consumidor que ele está vulnerável. Pode ser que ele não esteja passando nem por problemas de saúde próprio com as pessoas próximas, nem com problema financeiro, mas ele está muito impactado com tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, ele está, sim, vulnerável, ele está mais sensível, ou ele pode estar mais irritado, ele está mais inseguro. Então, o consumidor, ele está mais vulnerável a tudo isso que está acontecendo. A gente nota que esse consumidor está um pouco mais colaborativo também, e observando colaborações, né? Ele ficou feliz que a vizinha dele que perdeu o emprego está agora fazendo bolo e marmita, então ele também vai ajudar nesse sentido, ele vai conectar uma pessoa que está precisando com outra, e ele também vai olhar de maneira mais colaborativa para
para quem está, de maneira mais atenta para quem está sendo colaborativo. As marcas que estão se unindo, a gente nota os eventos que pararam de acontecer e que agora, daqui a um pouco, eles estão fazendo uma movimentação diferente, entregando caixas, isso e aquilo, e o consumidor está olhando para isso. O consumidor também, com tudo isso que a gente falou, está mais empático, tá? Ele tem uma empatia maior, né, sobre tudo isso que tá acontecendo. E o consumidor, a gente não é impossível a gente não puxar que ele foi obrigado, querendo ou não querendo, a ser mais digital. Então, ele foi obrigado, sim, a ser mais digital. E isso tudo tem influenciado o nosso, onde a gente trabalha, a nossa loja, o nosso espaço. Então, foi drasticamente acometido. E essa digitalização, que fez com que todo mundo ficasse, ninguém mais pode sair de casa, todo mundo tem que resolver tudo digitalmente, deixou que o consumidor também ficasse mais rápido. Ele fica mais rápido e mais exigente, ele quer ser atendido mais rapidamente, ele quer uma resposta automática. Se antes pode ser que ele aguardasse uma resposta pelo WhatsApp, hoje ele não aguarda mais, então ele está mais rápido, mais apressado, e por mais que ele seja empático com algumas situações, ele está um pouco mais impaciente. Ele antes se movimentava, ele demorava mais para se movimentar, hoje ele não demora, ele está transitando menos, e isso dá a sensação, já que ele está no mesmo lugar, que ele pode conseguir tudo agora. Então, ele tem essa sensação de rapidez, ele quer ter essa rapidez. Então, tudo isso faz que a gente olhe as pessoas que estão vindo até os nossos produtos e serviços de uma maneira diferente. A gente nota que agora, a partir de agora, a gente tem algumas características, elas já vinham acontecendo, mas o momento Covid, aí o momento pandemia, trouxe algumas rupturas, e aí sim, não o consumidor tendo rupturas, mas o mercado obrigando essas rupturas. A gente está no momento que a gente chama de low touch. A Caterine acabou de falar que a gente não pode provar as roupas no ambiente da loja. Então, os provadores estão isolados, a gente não está tocando nas coisas, a gente nota que as pessoas, se puderem empurrar as portas com o pé, com o cotovelo, então elas vão tocar o menos possível. Então, elas vão olhar para os nossos negócios, elas precisam olhar como se ele estivesse ali dentro daquela bola de vidro que a gente conhecia. Então, os nossos negócios estão ali dentro. A gente está tocando menos, né? E tudo que a gente toca, a gente tem uma insegurança, aquela vulnerabilidade. Será que isso está limpo o suficiente? Será que isso está higienizado o suficiente? Então, a gente vem para esse momento low touch, em absolutamente todos os lugares. A gente não se toca mais. Uma vez a gente cumprimentava com abraço, com beijo, com aperto de mão. Hoje a gente não toca, a gente toca o mínimo possível em todos os materiais, seja ele em roupas, enfim, todos os materiais a gente toca o mínimo possível. Então, a gente olhar que esse é um comportamento e essa é independente dos protocolos e das exigências locais, esse é um momento low touch de arquitetura e arquitetura de negócios. É um momento também onde a gente vai para muitos protocolos, né? E cada lugar tem seus protocolos, cada segmento tem seus protocolos, a gastronomia tem protocolos específicos, as áreas de saúde, academia tem protocolos específicos, moda tem protocolos específicos. Então, a gente vai vendo tantos protocolos onde a gente vai deixando tudo fechado, hermético, o mais longe possível de possibilidades de contaminação, protocolos muito específicos e muito rigorosos de limpeza. Então, se uma vez a gente, hoje, né, o álcool gel vai permanecer por muito tempo, ele já faz parte da decoração, ele já faz parte da sinalização. Se antes a gente tinha sinalização falando quais eram
os cartões de crédito que a gente recebia, hoje essa sinalização de todos os protocolos que a gente está seguindo, uso de máscara, e absolutamente tudo isso que a gente precisa comunicar para o nosso consumidor, que a gente olhou lá atrás que ele está vulnerável e inseguro, se a gente está seguindo todos os protocolos. Eu tive uma experiência hoje que eu liguei para presentear uma amiga e eu liguei num spa em São Paulo. É um spa muito conceituado e eu queria comprar uma massagem. Eu olhei no Instagram deles e não constava o protocolo. Eu entrei, fiquei um pouco insegura, fui falar com outro spa que tinha como um post ali os protocolos todos que eles estavam seguindo, mas no final eu falei, no WhatsApp perguntei, quais os protocolos de segurança? Não, a gente está seguindo os mais rígidos protocolos de segurança, mas eles precisam comunicar para a gente. E aí a gente vai falar dessa presença digital. Eu hoje continuo comprando produtos e serviços, não necessariamente eu vou até o local, mas esse lugar, esse espaço que pode ser uma clínica, pode ser um spa, pode ser uma academia, pode ser uma loja de roupa, de decoração, um supermercado, ele precisa ter uma presença digital. E não é uma conta no Instagram apenas. Essa arquitetura, além dessas contas nas redes sociais, ele precisa que esse espaço tenha presença digital. Eu sempre falei muito de instagramabilidade, que é como que o espaço interage com as pessoas. Muitas vezes as pessoas vão até o espaço, interagem. Essa instagramabilidade hoje, ela entra como uma presença digital fortíssima que ela precisa ter. Então eu olho, por exemplo, para esse corner aqui, para essa esquina, para essa loja pop-up, e eu consigo ler, eu consigo ver a coleção, eu consigo ver o que ela está transmitindo, e ela vai ficar muito bem quando fotografada. Essas roupas nesse fundo vão aparecer muito bem. Então, a presença digital, independente do tamanho, ela é muito importante. Como que essa arquitetura está aparecendo digitalmente para o consumidor que está na casa dele. E ele não... ele pode ser que ele esteja nesse momento com um pouco menos de dinheiro, mas ele não necessariamente interrompeu o consumo dele. Então, assim, a gente já passou aquele momento do luto que a gente estava impactado e falando, não vamos comprar porque pode ser que o mundo vai acabar. A gente viu que não e que isso vai continuar. Então, essas são as novas realidades que os nossos negócios precisam ter em design, em arquitetura. Gente, fica à vontade para fazer perguntas e interagir. Se Pedro, se vocês veem algumas perguntas aí, fiquem à vontade. Essa imagem viralizou na internet, né? Um restaurante na Europa que daí na volta disso tudo, depois do lockdown deles, né? Trouxe as pessoas nessas casinhas, né? Aonde tinha até uma grade ali, onde eles uma abertura onde eles entregavam a comida à distância, tudo isso. Essa imagem viralizou e a gente começa a observar, a gente não pode olhar e falar assim, isso tudo está muito longe, aqui não vai ser assim. A gente começa a observar que pode ser que as pessoas queiram ficar um pouco mais nesse momento que elas estão vulneráveis, elas querem ficar um pouco mais acolhidas, um pouco mais distante, com algumas barreiras para elas conseguirem ter aquele momento tranquila, em segurança, mas com algumas barreiras. Então, a gente vai começar a observar em todos os lugares esses panos de acrílico, de vidro, acontecendo muito, né? Seja ele em qualquer lugar de atendimento, mercado, banco, clínicas, e até em lugares que a gente não imaginava antes, como restaurantes, ônibus, academias e tudo isso, tá?
Um outro fator interessante que a gente começa a observar que o fluxo das lojas, especialmente lojas que têm uma circulação um pouco mais restrita, menor, eles começam a precisar de algumas sinalizações de fluxo, que a gente não quer mais se bater com a pessoa. A gente está indo numa direção e a pessoa está vindo na direção contrária, de frente para a gente. Então, isso começou a incomodar. E aí, o chão começou a ser muito importante para a sinalização, já que a gente está olhando cada vez mais para o chão, por causa das telas dos celulares. Então, a gente começa a ver que o chão também tem que ter uma presença digital bem importante. E já que a gente pode ser que vá sinalizar, vá usar o chão para isso, por que a gente também não transforma isso num elemento de presença digital, né? Por que a gente não explora o chão, não explora o piso, não conversa com as pessoas a partir dali, né? Bom, era isso aqui. Hoje é um bate-papo. Aqui coloquei as nossas as redes sociais, da Janduia e a minha, que é bem atualizada aí com todos esses insights para a gente conversar. Obrigada. Rafa, obrigado. Eu acho que assim, tudo que você falou para a gente tem a ver com o nosso momento atual. A partir de agora, a gente vai passar para a Caterine apresentar o case dela, que ela vai mostrar, então, no dia a dia dela como lojista, o que ela sentiu disso como arquiteta, lojista, vivenciando o cliente no dia a dia, ou dentro da loja, ou fazendo compra pelo celular. E, em seguida, eu quero juntar as duas para que a gente faça daí uma mesa redonda, assim, pegando todas essas referências para a gente passar para o pessoal o que vai ser daqui para frente, né? Porque a gente vive um momento em que as coisas são muito emergenciais, a gente teve que tomar atitudes muito rápidas e se adaptar muito rapidamente. Os espaços começaram, estava comentando hoje com a Tassiana, antes era o potinho de gel na banqueta, agora já tem assim um mobiliário para o gel ficar, que você nem encosta, aperta com o pé. Então as coisas tendem a evoluir, né? Então o que a gente vai, que desenho a gente vai ter para os espaços comerciais e para os espaços de convívio daqui para frente? De que forma que a gente, tão indivíduo, vai conseguir ocupar esses espaços coletivos e esses espaços públicos daqui para frente? Agora, então, a vez da Caterine falar da experiência dela, contar como que ela está sentindo na pele mesmo, assim, essa coisa, como é que foi fechar, como é que foi abrir, como é que foi abrir pela metade. Exatamente. Depois a gente abre para essa conversa, esse bate-papo nosso. Caterine, perfeito. Boa você. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está aí presente. Eu sou arquiteta e dona também da loja Caterine Clock aqui em Mafra. E hoje a minha experiência vai fechar, acho que bem, com o que a Rafa já trouxe para nós. Eu também vou fazer uma apresentação, vou colocar aqui também para a gente ter. Deixa eu pegar aqui. E acho que dá para todo mundo ver. Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar. Então, deixa eu começar aí, né? No nosso comecinho. A minha loja aqui, ela é uma loja nova, né? A gente não tem muito tempo aqui de loja. Mas esse período que todo mundo passou diferente aí, né? Desafiador, bateu muito também com o que a Rafa trouxe, né? Nesse conteúdo dela. Então, o que eu vou falar é justamente isso. É praticamente focar na nossa realidade. Porque muitas vezes a gente acha que tá longe, né? São Paulo, Mato Grosso. E no fim, não. A gente está aqui vivenciando isso em Mafra, e eu acho que para quem também está presente, né, os lojistas que também estão aqui presentes, acho que vão identificar bastante isso também. Então, para mim aqui, o que eu quero dar boas-vindas a todos, né? A minha empresa, nós temos 2 anos e 8 meses, então é bem novinha. Mas com isso a gente já trouxe uma bagagenzinha aí de experiência, principalmente nessa parte digital, que nós já começamos, né,
no mundo onde tudo já é muito mais digital, então não tem como a gente ficar de fora disso. E para isso, o que eu tive que adaptar também na minha loja, já no meu projeto inicial, que é essa questão da arquitetura para o varejo, que é pensar nos espaços justamente para esses nossos clientes, né? E nisso, essa fase que nós estamos passando, mexeu bastante, porque nós tivemos que modificar algumas coisas. E nessa fase de modificação, a parte da internet mexeu muito com a gente, porque nós precisávamos de espaço, não só físico, mas também esse espaço digital, que é o que a Rafa estava comentando, né? Que a Rafa estava falando para nós, dessa presença também digital, né? E o que a gente tentou fazer? A gente tentou trazer o nosso espaço físico também para o espaço digital, porque as pessoas não estão saindo de casa, já que voltou um pouco mais e tudo, mas do mesmo jeito. A gente começou a criar um vínculo com o cliente, desse facilitador, né, que é a conversa pelo WhatsApp, é a conversa pelo Instagram, que é essas duas plataformas que a gente mais usa aqui na loja. E através disso, nós tivemos que mudar o nosso comportamento aqui dentro também para atender esse consumidor. E o que mudou na nossa parte estrutural? É os espaços, que a Rafa comentou, instagramáveis, que hoje virou o nosso espaço de venda. Antes era um espaço que o cliente vinha para se sentir à vontade, para tirar uma foto, para registrar. Mas hoje, nós usamos isso para que o cliente também se sinta mais próximo da loja. Para a gente poder deixar essa conexão do digital com o físico mais forte. Então, a pessoa, ela sabe onde é, a gente cria essa ponte, né? Porque a pessoa, ela tá vendo, ela não tá saindo de casa, mas ela lembra da loja, mas ela tá visualizando a loja. Então, isso para nós é algo importante, porque o cliente, ele, quando tudo voltar mais ao normal, né? Ou poder vir na loja, ele já vai tá lembrando, né? Eu acompanhei vocês nesse período, eu estava com vocês, a pessoa visualiza a imagem e ela já se sente mais à vontade, né? Bem, essa é a nossa intenção, que a gente tenta passar sempre, né? Então, essa conexão que a gente quer manter, porque a loja física ela não vai perder, né? O ponto para a parte digital, mas essa conexão é que a gente precisa sempre estabelecer. E vem a parte, né, que a Rafa fala, da parte do instagramável, que para nós é isso. A gente tem um local, por exemplo, o provador. O provador para nós é algo que tem cliente que veio já na loja, que é o que aconteceu aqui conosco, de olhar, é aqui que você tira foto. Então a pessoa já se identificou com o espaço e ela já se sentiu mais à vontade, porque não é um espaço novo mais. É o local onde ela já via antes na casa dela. Então, a gente estava também na casa dela, ela veio e ela, opa, existe, é de verdade. Porque acho interessante a gente também ter essa parte do espaço físico da loja, ele ser a mesma, se conversar. Porque não adianta também a gente ter um espaço para fotografia, que o cliente entre na loja e não se encaixe. Ele procura o espaço, mas não encontra. Então, essa fase da arquitetura mesmo é que faz com que tudo se feche, né? Que a pessoa, ela tá vendo o espaço físico no espaço, na área digital, né? Na fotografia, na imagem, ela liga, ela consegue fortalecer esse vínculo com a loja, com o comércio, enfim, né? Independente do que seja. Para nós aqui, o comércio varejista, né? E as vendas online, o que seria para nós é o Instagram, que aumentou muito, e o WhatsApp. O cliente, ele já está mandando para nós, olha, você tem como entregar? Temos como entregar. A gente acaba fazendo esse acesso para o cliente, permitindo isso, né, para facilitar, justamente porque tem gente que, a minha mãe é de idade, eu não posso sair. Então, foram adaptações que a gente teve que fazer, desde estrutural da loja, né, que é fechar os provadores, né, que a gente não pode deixar o provador aberto. E isso acaba também atrapalhando um pouco, mas a gente fazer o condicional, que hoje aqui para nós é condicional, né? Não sei se a Rafa tem isso aí, que é poder provar em casa. E
a gente abre isso para o cliente e levamos também isso para o cliente. E nessa do levar, abriu para outras cidades. Então, vocês vêm para São Bento? Vamos para São Bento. Vocês vêm para Papanduva? Vamos para Papanduva. Acabou mexendo também com a gente, isso tudo tirando a gente dessa zona de conforto para justamente atender esse cliente, né? E nisso, essa venda de WhatsApp, o que muda também? Fotografia. A gente precisa fotografar esse produto. A gente precisa mostrar esse produto com mais detalhe para o cliente. Aí muda a estrutura da loja. Eu preciso de um espaço mais prático para mim poder tirar essa foto. Então, eu tenho que ter um espaço que traga a minha referência da minha loja física, para que esse cliente nessa venda também do WhatsApp, que é uma venda mais rápida, que é como a Rafa falou, a gente precisa pegar o cliente, é como se ele estivesse entrando na loja, como se ele estivesse aqui na nossa frente, a gente está tendo que atender ele. Então, nós não podemos deixar ele na mão, tá? Tem que passar detalhes da peça, tem que especificar o produto, né? Como um atendimento ao vivo. E para isso, a gente precisa facilitar, no caso, as vendedoras que estão trabalhando, facilitar esse trabalho para elas tirarem essa foto mais rápido e atender esse cliente mais rápido possível. Então, esses pontos a gente teve que ir mudando. Questão de higienização de mãos, afastamento de balcão, né? Pedir para não tocar. Isso o pessoal já no começo se adaptou porque todos os lugares também estavam fazendo isso, né? Então, para a nossa circulação da loja, a nossa loja, no caso, é menor, então não tem um fluxo também tão grande de gente. Não foi necessário tantas mudanças. A mudança maior para a gente, assim, que realmente foi essa presença digital, foi marcar mais, usar o espaço físico, né, para que essa presença digital também ganhe mais força. E isso tudo é a referência de uma vitrine, que a pessoa passa na rua, ela vê a vitrine hoje, tirei a foto, coloquei a foto da vitrine, ela já está vendo em casa. Aí ela passa no outro dia, já sabe, ela já tem essa referência, ela já se sente mais próxima. Então, esses são alguns detalhes do nosso caso aqui, né? Que a gente sentiu, que para nós teve clientes que não quiseram, assim, encostar em nada, que entraram, né? Tipo, se seguraram, não encostaram. E a gente respeita, obviamente, a gente faz todo o processo, todo o procedimento que a cliente pede, né? A gente faz. E deu tudo certo, e dá tudo certo, e são coisas que a gente se adapta. Então, tudo que a Rafa falou, eu trago também para nós, porque isso aconteceu aqui também, não é só lá, né, que teve todo esse atendimento diferenciado, essa presença digital também que a Rafa comenta, isso influencia muito e cada vez mais. O físico não vai acabar, as pessoas precisam dessa experiência, elas precisam desse sentimento, né, de estar, de ver, de tocar as peças, mas essa atenção que a gente precisa oferecer também para essa parte do digital é muito grande, mas sem perder o espaço físico. Então, para mim, essa ligação dos dois é muito importante, reforçando essa parte da arquitetura, que a arquitetura comercial é para isso, né? É para a gente também entender como funciona toda a estrutura de uma loja, do atendimento do cliente, como o cliente se comporta, que é também um dos estudos que a Rafa faz, né? Esse estudo, assim, até da própria marca, o que a marca quer passar. E tudo isso a gente imprime num projeto, né? E depois, para o próprio cliente também dar sequência, é importante valorizar esses espaços. A modificação, acho que é essa também, da gente ter espaços para fotografia, se acostumar também com o vendedor, com o telefone na mão, adaptar com mais carregadores, né, os espaços, para esse vendedor poder atender também esse outro cliente, né, poder dar essa atenção. Então, são mudanças que para nós aqui aconteceu e cada vez estão ficando mais fortes. E acho que fecha exatamente também com o que a Rafa comentou, né? Com tudo que a Rafa trouxe para nós. Então, o meu case seria esse. E deixo também para dúvidas, deixo aí para quem também tem alguma pergunta. E acho que agora é o nosso momento de discutir sobre isso aí e ver o que o pessoal também tem a falar. Ju, você pode deixar a Caterine, a Rafa e o nosso microfone abertos, por favor? Que daí agora a ideia é de que seja
mais uma mesa redonda e todo mundo vai acompanhando? Sim, Pedro, com certeza. Obrigado. Eu queria aproveitar, Caterine, o gancho que você comentou bastante em relação à tua loja e comentar duas questões, dois detalhes que eu acho que é bem importante, é a tua experiência. Um é a questão do layout, que a gente acha bem importante na questão do projeto arquitetônico, de ter um layout não muito fixo, e como isso te ajudou a transformar a loja nesse período, né? Pandemia, mas também te ajuda toda a movimentação das coleções e do que você quer dar ênfase de produtos dentro da tua loja. E outra questão que eu gostaria também de comentar, a importância da iluminação. Porque quando a gente fala da iluminação da loja, tem duas questões. A iluminação do produto em si, aquele produto que está exposto ali no momento, e uma iluminação também feita nesse espaço instagramável e que vai possibilitar realmente você ter uma visualização boa desse teu produto para o teu consumidor digital. Né? Então, como que você trabalhou essas duas questões que eu acho extremamente importantes quando um escritório de arquitetura vai pensar num espaço de varejo? Hoje a gente está falando desses dois focos da iluminação. Perfeito, Tassi. Para nós aqui é exatamente isso. Para mim, todo o mobiliário aqui é solto. Então, a única coisa que é fixa é o caixa e que às vezes dá vontade de mudar e a gente não consegue. Mas é muito importante isso para o cliente, porque a gente também ganha vários cenários com isso. Então, além do cenário que a pessoa entra, ela visualiza às vezes o produto de uma forma diferente, né? Às vezes um produto que estava um pouco mais escondido agora ganhou mais visibilidade. Mas também nessa parte do digital que a gente consegue montar mais opções, né? Que vai mudando. Então, nem sempre a gente consegue comprar um fundo novo, fazer algo novo, né? Ou tá sempre reformando. Então, é importante usar o que a gente já tem. E a iluminação para nós também é muito importante. Aqui, a nossa loja acaba tendo muita essa iluminação de dia. Tem muito vidro, né? Até muito aberto. Então, de dia tem uma iluminação excelente até. E de noite também tem uma luz um pouco mais cênica. Certo. E daí a gente também consegue focar alguns produtos, mas também uma iluminação que a gente consegue também modular, de acordo com o que a gente mexe, né? Para também, são dois pontos que a gente também tem que acompanhar. Não adianta a iluminação ser fixa demais e o resto dos móveis soltos. Certo. E aí a gente acaba... Eu fiz as duas perguntas simultâneas, porque é isso que a gente percebe como escritório de arquitetura. A importância de você ter um layout não tão rígido e a iluminação ser compatível com isso também. Então, acho que é muito importante para o lojista perceber que muitas vezes, quando a gente determina um layout com essa possibilidade, ele tem uma abertura muito grande, não só nesse momento pandemia, mas até um momento pós-pandemia. Exato. Porque as pessoas também vão voltar, né? Nessa versão desse layout não tão rígido para o comércio. Rafa, o que você acha? Essa história do layout mais dinâmico, assim, por exemplo, a loja da Caterine é uma loja até que eu acompanhei o layout do começo, eu morava do lado dela na época. Exato. E a gente percebe como ele se modificou durante o período da própria evolução dos produtos que ela foi expondo lá e possibilitou para ela que ela tivesse uma adaptação mais rápida para uma necessidade específica de uma emergência, que foi o que surgiu agora. Você acha que as lojas vão permanecer com os layouts mais fixos mesmo, talvez com esse espaçamento grande, definindo esses fluxos, ou essa necessidade de dinamismo é uma coisa que vai ter que continuar? De que forma isso também interferiria na identidade da loja, que eu acho que essa é uma coisa que a Caterine reforçou, que ela procura mostrar para o cliente dela, que a loja dela, quando o cliente está conversando com ela digitalmente, a hora que o cliente tem a experiência na loja é a mesma experiência. Então, de que maneira você acha que isso vai ser daqui para frente? Assim, na tua bola de cristal, o que você está enxergando para os varejistas e para quem tem comércio nessa questão de layout?
Eu acho que assim, uma grande, assim, ninguém está aqui fazendo nenhuma previsão, nenhum futurismo, mas a gente sempre vem de observação, né? Eu acho que a nossa maior, maior trunfo é essa observação. Existe algo muito diferente entre arquitetura, vou lá atrás um pouquinho para responder essa pergunta. Existe uma diferença muito grande entre arquitetura de varejo, arquitetura de negócios, arquitetura comercial, de uma arquitetura residencial. A residencial, ela tem aquele romantismo do gosto, do sonho do cliente, mas o traço do arquiteto tem essa dança, essa sincronia. A arquitetura comercial, ela não tem nada disso. Ela fala com duas pessoas, o consumidor dessa marca e quem essa marca é, tá? Então, isso que a gente precisa deixar claro, o consumidor e quem essa marca é. O varejo e os negócios, eles estão cada vez mais dinâmicos. Mas por que eles estão cada vez mais dinâmicos? Porque nós, consumidores, estamos cada vez mais dinâmicos. Então, esses espaços que a gente cria são simplesmente resposta para o nosso hábito de consumo, né? Então, assim, quando vocês falam a questão do layout mais flexível, olha só, quem diria no início desse ano que nós falaríamos que a gente está aqui, ó, colocando uma fita de isolamento nos caixas, um bloqueio, colocando álcool gel, travando provadores, falando de longe com as pessoas. Isso é uma mudança de comportamento para uma situação que aconteceu. Então, e a gente não sabe, pode ser que o consumidor, os espaços instagramáveis apareceram aí nos últimos tempos. Por quê? Porque o consumidor que já conseguia comprar digitalmente, ele só ia até a loja se ele pudesse ter uma experiência. Então, a gente consegue observar que o consumidor vai mudando e esses espaços que a gente tem, eles respondem essa mudança do consumidor. Quando eles não respondem, isso desaparece. Então, uma pergunta cada vez mais. Outra questão, os mix de produtos também vão mudando. Você falou super, né, que o mix da Caterine foi mudando, e isso é sensacional, é isso que vai acontecer, porque a gente precisa ter um mix com a identidade da loja, tudo isso, mas esse mix vai mudando. Agora você tem uma peça assim, peça assado. Então, assim, a arquitetura tem que responder para aquele tipo de negócio, para aquele tipo de consumidor, se ele é mais flexível, e os negócios são e estão flexíveis porque eles respondem a esse consumidor. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar, a gente puxou ali um pouquinho dos espaços instagramáveis, né? Você falou da iluminação. O que eu queria não existe, isso já era um tempo que já vinha acontecendo, né? E agora foi acelerado. Não existe mais a diferença do físico e do digital. Eu estou comprando na loja da Caterine, ponto. Nesse momento, eu não vou até lá. Eu vou comprar pelo WhatsApp, eu vou comprar pelo Instagram, ela vem até mim, ela me manda... Rafa, até um conceito que a gente ouviu numa palestra mais ou menos um ano atrás, de que as coisas iam deixar de ser online e offline, que elas começariam a ser online, que é uma linha única. Sabe? Então, você não está mais ligado e desligado, você está o tempo todo ligado e essas coisas estão sempre conversando. Por isso que às vezes o atendimento pelo WhatsApp ou o Instagram meio que não tem hora, né? Porque quando o teu alcance aumenta também, você daqui a pouco está vendendo para um lugar que tem até o fuso diferente do teu. Então, a história de horário de expediente online e offline muda. As coisas são online, que é uma linha única e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Você está vendendo, tem gente comprando, a pessoa está conversando com você aqui na tua loja, mas pode estar conversando com a outra ao mesmo tempo, né? Não tem mais linha ocupada. Não, perfeito, é exatamente isso. E essa questão assim,
eu estava falando com uma pessoa no WhatsApp e aí eu parei porque chegou uma pessoa na loja e eu fui atender. Se você não se comunica com ela, é a mesma coisa, não tem mais essa separação. É a mesma coisa que se eu chegasse numa loja e a Caterine estivesse me atendendo e daqui a um pouquinho ela vira as costas para mim para atender a Tassiana. É exatamente essa mesma sensação. A gente não tem mais essa separação. E lembrando lá daquele primeiro slide de conteúdo que eu coloquei, a gente está mais rápido, né? A gente quer agora, now, né? Eu estou mais impaciente, eu posso estar mais empático com algumas questões, mas eu estou mais impaciente para o que eu quero, porque eu quero resolver. A minha noção de tempo é muito diferente. Bom, e aí falando exatamente isso, a gente não tem mais essa separação. E aí a importância dos ambientes com presença digital, porque eu preciso olhar, eu não estou indo na loja, mas eu preciso ter a mesma sensação que se eu tivesse ido, eu preciso olhar para isso. Então, e às vezes a iluminação que funciona no olho nu não é iluminação que funciona na tela, né? Exemplo, assim, ó, acabei de ligar uma luz aqui, adicionar uma ring light. Por quê? Porque essa área do escritório é super clara, mas agora nessa posição de câmera não ficou. No computador, no celular ela funciona. Então eu tenho que me adaptar com isso. E isso a gente está falando do ambiente de varejo, mas quantos de nós fomos obrigados por um tempo a trabalhar nas nossas casas e que esse ambiente representava a sua empresa, né? Então, assim, você é da empresa X, escritório X, tal e coisa, e mesmo que você estiver em casa, cuida com que porque isso daqui faz parte da sua empresa, né? E a gente vai começar, já existia isso, né, dessa comunicação ser mais através dos frames de celular e pelo computador, né, quando a gente vai desenvolver um site, o site tem que ser responsivo, porque ele tem que se adaptar ao formato da tela do celular, que é diferente, né, e a gente começa a aparecer cada vez mais enquadrado dessa maneira. Então, o catálogo que você oferece para o teu cliente também, no momento dele estar procurando um produto, seja no site ou dentro do Instagram, tem que estar relacionado com a tua marca e com o teu espaço construído. E aí vem uma questão que a gente gosta de abordar muito aqui no escritório, quando a gente começa uma conversa sobre arquitetura comercial, que é a construção de branding, né? Que é esse pacote inteiro do que a tua marca fala, assim, de que o espaço que você criou tem a ver com o verbo que você usa para conversar com uma pessoa, de que a tua logomarca tem a ver com o teu produto, né? Então, de que as pessoas estão cada vez mais querendo saber disso, querendo saber o propósito da tua marca, que bandeiras a tua marca levanta e de que forma a tua loja está representando isso. E assim, indeed, né? De fato, verdade, para isso, né? Não é aquela coisa, aqui eu fiz, mas lá por trás o meu comportamento o mercado hoje, Pedro, exatamente o que você falou, tem uma questão de transparência. Hoje é muito fácil da gente checar qualquer informação, né? Então tem uma transparência. Então eu não posso falar que eu estou vendendo um produto a preço de custo se eu não estou. Eu não posso falar que aquilo ali tem uma história que não tem. Eu não posso falar que aquilo ali foi feito à mão se não foi. Porque ele é rapidamente comprovado, contestado. E se eu tiver uma indisposição na loja da Caterine, ela falou que aquele produto foi a vovozinha dela que fez, que bordou tal e coisa, e daí eu encontro ele, sei lá, no Mercado Livre para comprar com uma etiqueta made in Taiwan... Você entendeu? Ela vai demorar muito para se recuperar. A gente tem cases aqui no Brasil, da Dileto, que contou a história do vovozinho lá italiano, que não tinha nada disso, né? E até, Pedro, aproveitando isso, eu acho que a gente, como arquiteto, às vezes o cliente, ele não sabe também
o que ele quer passar, né? Nessa linguagem, às vezes ele está iniciando esse comércio dele, ele ainda não tem essa maturidade do que ele quer. E acho que é o momento também da gente, de todos os arquitetos, também pensarem já à frente disso e tentar também decifrar, né? O que o cliente, que é a parte acho que mais difícil, que o que o cliente quer passar nesse comércio dele, o que ele quer fazer para frente. Então, é uma forma do estudo de um projeto arquitetônico, um projeto de interiores, esse desenvolvimento, né? Auxiliar esse cliente para que lá na frente isso aconteça sem ele precisar, às vezes, quebrar a cabeça. Já está ali, né? Pronto para ele usar. E você sabe que é assim, eu acho que como a gente está falando aqui com uma mistura entre profissionais e empresários, é isso que a gente tem que pensar. O empresário, a gente sabe que a gente tem sonhos e desejos, tal e coisa, mas o que acontece? Essa loja não é nossa. Na nossa casa, a gente faz o que a gente quiser, né? Você coloca, sei lá, o lustre de cristal, o tambor que você tinha estilizado, você faz o que você quiser. Na sua empresa, por mais que ela precisa ter, de alguma maneira, algumas características suas, mas você tem que saber com quem que você... quem que está comprando aquele teu produto, quem é aquele teu cliente, né? E hoje, algo que você falou, Caterine, super importante. Um cliente está mais receoso, outro menos. Hoje a gente está lidando com diversidade de clientes, tá? Muitas diversidades. Então, assim, e a gente precisa abraçar todas essas diversidades e respeitar, porque nós temos todas as diversidades, todas, de alimentação, de estilo de vida, de sustentabilidade, de posicionamento social, de posicionamento político. Então, assim, tudo isso a gente precisa olhar. Pode ser que seja um consumidor que a gente não faça questão de atender, mas a gente está falando de espaços regionais, né? Isso é muito próximo meu aqui do Mato Grosso, e essa é uma diferença muito grande quando a gente atua numa cidade maior, num polo, quando a gente atua regionalmente. Regionalmente, você precisa atender uma massa, né? Quando a gente está falando de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho uma loja que só vende produto vegano, sem embalagem, ele aceita, né? Se a gente coloca isso regionalmente, economicamente, de repente, a gente não tem uma quantidade de consumidores para isso. Então, a loja, por exemplo, de produtos naturais, vai ter que ter o low carb, o vegano, as sementes a granel, assim. Então, eu falo que, assim, em Nova York, se você abrir uma loja que vende cotonete com algodão da ponta de bolinha preta, vai ter quem compre. Agora, quando você está no interior, você não pode ser tão específico, você realmente tem que atender todos os públicos. E nesse sentido, o que a pandemia nos trouxe, assim, como retrato até de sociedade, nós temos que nos isolar, é o respeito ao indivíduo, né? Essa empatia, né? Então, você se isola porque você é um indivíduo dentro de uma sociedade. Então, você tem que cuidar de si para que essa sociedade não se contamine. E nesse sentido que você tem que respeitar o teu cliente individual, mas de forma que você atenda não só ele, atenda todos eles de diversas maneiras, né? Uma coisa, Rafa, que você falou que eu queria assim puxar aqui agora para Mafra e Rio Negro, que a gente tem uma situação justamente de cidade interior, em que as realidades são um pouco diferentes e que a gente pode tomar isso como vantagem, é de que pode ser que exista um movimento das pessoas saírem dos grandes centros e buscarem cidades com uma população menor para se sentirem mais seguras. Isso é uma coisa que alguns especialistas têm apostado assim como tendência de comportamento para daqui a alguns anos. E nós que estamos no interior, a gente percebeu isso, assim, até que o negócio chegasse aqui, demorou. O nosso lockdown poderia ter sido um tempo depois, assim. E nós não temos uma configuração comercial de shopping.
Mafra não tem shopping, era um atraso Mafra não ter shopping, talvez, né? Mas as lojas de rua conseguiram retomar os seus negócios muito antes do que as lojas dentro de shopping. Então, nesse sentido, a gente vê que os shoppings aí ficaram para trás. Já existe uma tendência de que o formato de shopping não vai funcionar, né? De que vai ter que se redesenhar esses centros de consumo da maneira que eles já eram, mas agora com a pandemia isso ficou muito mais enfático, assim, e de que a possibilidade de você estar com uma porta aberta para a rua e de que você consegue regular o teu fluxo é uma vantagem para você em relação à atividade que você está desenvolvendo, né? O que você acha, assim, do futuro dos shoppings concorrendo com quem está com a porta aberta para a rua? E de como isso pode talvez realmente ser essa vantagem que a gente está imaginando que seja? Eu vou responder primeiro a sua primeira pergunta em relação aos centros urbanos. Eu acho que sim, se a gente for olhar o Fazano, Boa Vista, né? Eles estão aumentando, eles estão antecipando, só para a gente ter uma ideia, 3 etapas que vão ser construídas nos próximos 5 anos, eles estão antecipando as 3 etapas agora, tá? Ali, o Fazano Boa Vista sempre foi as casas de final de semana, nunca teve ninguém morando lá, e agora as pessoas estão morando lá. Por quê? Porque elas descobriram que elas conseguem, porque antes tinha um tabu, que assim, eu preciso estar todo dia na minha empresa, eu preciso estar lá do lado do meu funcionário, senão isso não funciona. A gente descobriu que a gente consegue gerenciar, liderar, monitorar à distância também. Então, isso nos traz a possibilidade de que eu posso ficar mais tempo no Mato Grosso do que em São Paulo, né? Isso inverteu a minha própria lógica. Eu posso, estou 4 meses aqui e eu estou com equipe lá em São Paulo trabalhando e eles não pararam. Então, assim, você começa a inverter algumas coisas que começa a te dar essa disponibilidade. Então, o que os centros menores tem de vantagem? E isso, esse espaço, esse acolhimento, tudo isso, absolutamente tudo isso, tem muitas vantagens ali, esses ambientes de descompressão. Porém, a gente tem que ter uma ciência. Quem está vindo, por exemplo, até migrando de um centro maior, o padrão de exigência dele é o mesmo. A internet tem que funcionar, a conveniência tem que estar boa, o que ele encontrou no supermercado pode ser que ele não encontre absolutamente tudo, mas uma porção disso ele precisa encontrar. Então, a gente pode olhar para as nossas vantagens e correr atrás dos nossos desafios, né? A loja de rua, os shoppings, eles viraram lugares de entretenimento, né? Entretenimento. A gente vai para o shopping porque a gente já está comprando online, mas você vai como um fator de entretenimento. Você vai no cinema, os food halls estão aumentando. Então, a configuração, não é que o shopping vai acabar, a configuração deles precisa ser alterada. Agora, as questões assim de áreas abertas, ventilação natural, iluminação natural, isso é uma realidade que precisa, né, que os novos projetos aí vão ter que alterar drasticamente isso. A loja de rua tem sim essa vantagem, uma que ela tem a vantagem da autonomia dela, de abertura, tudo isso, mas eu acho que ela tem uma vantagem muito maior, que é a vantagem de você poder entender plenamente o seu consumidor e trabalhar para ele, né? Uhum. Não adianta eu simplesmente chegar no patamar assim, eu tenho uma loja de rua, eu tô bem. Não, eu preciso atender o que esse cliente sonha tanto em ir para a loja do shopping? Poxa, as lojas do shopping são bem projetadas, elas são bem iluminadas, elas estão com todos os espaços bem colocados.
eu tenho a vantagem da rua, mas será que a minha loja acompanha isso, né? Eu quero ter a comodidade que eu tenho no shopping, na loja de rua também, mas eu tenho a mesma comparação, né? Então, assim, sim, tem uma vantagem, mas isso, como lojistas de rua, como empresários de cidades menores, e me incluo, porque eu aqui no Mato Grosso, é uma cidade menor também, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, né? Porque o nosso consumidor mudou também, né? Nosso consumidor mudou. Lembra, gente, que algum tempo atrás ele não acessava tanto conteúdo online. Hoje ele acessa. Será que o nosso conhecimento do que a gente passa, do nosso produto que a gente vende, está adequado? Porque ele não vai lá só para provar um tênis, provar um sapato, comprar uma blusa. É para mais. E sair de casa hoje, esse espaço físico, essa loja vai ter que oferecer mais. Mais variedade, né? E até isso que o próprio layout mais flexível, exato, a gente consegue fazer, porque a gente consegue acompanhar melhor o nosso cliente e ele vai mudando. Então, às vezes a gente também acaba testando, né, alguns produtos. E nesse teste que a parte do mobiliário flexível ajuda, porque a gente consegue, às vezes, fazer com que o produto apareça ou não, né? Que a iluminação valorize ou não. Aí não deu certo, puxa, então vou mudar, vou colocar outra coisa no lugar. E assim a gente consegue moldar e atender sempre esse cliente que sai de casa. E se saiu de casa, ele saiu para comprar alguma coisa. Se ele veio na tua loja, ele veio para ter uma boa experiência, né? É muito grande. O cliente não vai sair de casa se ele não for ter uma boa experiência fora. E essa experiência pode ser cada vez mais individualizada, no termos de respeitar o gosto dele. De repente, se faz uma pré-venda pela internet e a entrega desse produto, dependendo do valor que o produto tenha, você até faz uma entrega personalizada para o cliente, convida ele para vir até a tua loja para você fazer isso e aproveitar. Só para buscar, ou ele quer fazer o pagamento ali, né? Enfim, tem possibilidade. Não, filha, segura agora, eu vou colocar aqui assim. Porque onde que tá? O que a gente acredita também, assim, até por entrevistas que eu já vi com filósofos desse mundo pós-pandemia, que eu acho que a gente tem uma grande tendência a voltar muito também ao nosso comportamento anterior. Eu acredito que exatamente como a gente está e esse comportamento que a gente tem hoje, ele não vai permanecer. A gente vai retornar a um comportamento anterior, onde a gente vai começar a sair mais, só que a hora que a gente for sair de casa, a gente quer sair e ter uma ótima experiência. Eu acho que é isso que a loja vai ter que estar preparada. Então, acho que é o momento também de o lojista pensar de que é a hora dele não pensar num mega projeto, com certeza, porque em termos de economia não é a hora para isso, mas ele pensar que a hora que o consumidor retornar, que ele for sair de casa, ele vai preferir ir na loja que a experiência dele realmente seja uma ótima experiência. Então, acho que é nesse sentido que o consumidor tem que perceber a loja dele e ver aonde a loja dele está falha no sentido da experiência do consumidor realmente. Porque ele não vai sair de casa para ir em qualquer loja, ele vai querer a melhor loja, que ele vai ter a melhor experiência e o melhor atendimento. A loja que está preparada para receber ele, né? E aí entra essa identidade que a gente está falando bastante, né? Mas eu acho que a loja tem que preparar isso nesse momento. Ela não pode esperar esse retorno, né? Sem ter uma atitude realmente mais voltada nesse... A partir disso, assim, eu queria perguntar para vocês. Agora, a gente está com 1 hora quase já de conversa aqui, assim, com essa ideia de que a gente tem que, de repente, o cliente vai retomar, vai voltar a consumir. Que loja ele vai encontrar? Vai ser uma loja que estava como era antes ou uma loja que está preparada para atender ele para frente? Vocês, Caterine e Rafaela, para a gente encerrar, depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Vocês enxergam o quê? Que o cliente vai voltar ao normal, vai voltar a ter aquele comportamento normal como ele tinha antes, os nossos índices de consumo vão voltar àquele consumismo, ou a gente vai ter esse momento Hakuna Matata, assim, de que a gente vai ter que dar essa reviravolta? Caterine, o que você sente dos teus clientes, assim? Qual que é a ansiedade deles agora para
para a gente voltar, se vai ter um retorno ou se daqui para frente a gente vai ter que realmente adotar novos comportamentos. Então, Pedro, o seguinte, eu acho que toda loja que não mexeu, que não sentiu, que não fez uma mudança, o cliente vai sentir e ele vai olhar assim, poxa, mas não mudou, né? Passou por tudo isso e você não mudou? Então, eu acho muito importante todo mundo, né, que tem um comércio e tudo que tem uma empresa, repensar em alguns valores e deixar isso explícito para o cliente. Mas, aos poucos, todo mundo vai voltando uma rotina. Então, voltando às festas, voltando às atividades, o consumismo vai voltar de novo, né? Porque vai ser necessário. Hoje, o que eles procuram é um produto diferente, que é um produto para ficar mais em casa. Então, mudou o que a gente vende, né? A gente também teve que se adaptar e mostrar isso para o cliente. Porque até uma das questões que eu tinha comentado é uma peça de brilho com vestido longo de festa. Eu não posso ter quase que na minha loja. Não, ele é quase agressivo, né? Como se fosse um crime. Tipo, você tá por fora, né? Você não se toca do que tá acontecendo. Que você vive, né? Exato. Então, são pequenos detalhes que eu acho que acabam também deixando o cliente mais à vontade e vendo que você não tá perdido, que você tá junto e acompanhando ele é uma forma de respeito. Então, vai voltar a se consumir de acordo com que as atividades forem voltando. Então, é isso que eu vejo assim, do nosso cliente, é respeitar o momento, é cada semana, é cada mês. Então, a gente tem que viver o hoje, basicamente, e respeitando o cliente, o que ele traz para nós, né, de resposta e tudo mais, diante dessas modificações. Bom, o que eu falo para vocês? Eu realmente não acredito nessa ruptura do comportamento. Vou sair comprando desesperadamente, nem vou parar de comprar. Não é isso, tá? A gente não pode esquecer que quem está do outro lado é uma pessoa, tá? Nosso cliente é uma pessoa. E o que a gente tem com ele é um relacionamento. Tá? Vocês imaginem que o cliente é o nosso namorado e que a gente rompeu, deu um tempo por uma situação X. Quando essas possibilidades de novos encontros, como é que a gente se arrumaria para esse encontro com essa pessoa, né? Então, tipo assim, cara, a gente não vai acabado, né? Tipo assim, você não vai com a pior roupa que você tem, né? Você faz um esforço dentro da tua possibilidade para, sei lá, arrumar o cabelo, colocar um colar novo, que você vai encontrar as pessoas. Lembrando que, então, esse é o nosso reencontro. Vamos olhar. Você imagina se a gente for reencontrar essa pessoa que a gente quer e ele estiver reclamando, sabe? Meu Deus, a minha vida tá horrível, você tem que ver a minha família. Gente, você quer sair correndo e nunca mais voltar. Então, essas atitudes, a gente também tem que lembrar disso, né? Eu acho que é um momento para a gente passar, não é um otimismo, porque a gente não está em tempo de celebração de otimismo, mas eu acho que a gente pode sim transparecer, passar uma energia, uma positividade, uma proatividade, a energia que está se levando os próximos tempos, para que ele possa confiar. Um outro ponto que eu até anotei aqui, a gente ficou nesse período, um período mais em casa. Então, a gente começou, quem é de arquitetura residencial sabe, tá todo mundo trabalhando mais, porque as pessoas começaram a notar, falaram, poxa, essa luz estava queimada, gente, esse meu piso tá terrível, essa parede que eu tô adiando a pintura há 2 anos não dá mais, essa minha torneira... Não. Então, o consumidor, gente, o consumidor é essa pessoa que compra material elétrico, que compra sanduíche, que compra roupa, que compra decoração, que tudo isso, ele é uma pessoa. Essa pessoa ficou na casa dela e ela começou a observar coisas que ela não observava, tá? Na casa, na casa, corpo, ela começou a achar que, tipo, nossa, esse meu dente não tá legal, isso não tá legal. Então, assim,
Isso deu um senso de observação e atenção para essa pessoa. Vocês acham que quando ela chegar nas lojas, ela vai estar como? Ela vai apagar isso da mente dela? Não, ela vai olhar e falar assim, meu Deus, essa pintura... Gente, era feia essa pintura assim, né? Tipo assim, essa luminária queimada aqui no provador. E isso. Então, assim, é momento da gente olhar para a nossa operação e ninguém está falando em reformas, em nada disso. A gente está falando para olhar com cuidado, olhar para uma atenção, como se a gente fosse receber uma visita que faz um tempo que a gente não vê e que a gente precisa se preparar para recebê-los. Então, a gente vai olhar, a gente vai mudar as coisas de lugar, aí a possibilidade, a vantagem do layout flexível, a gente vai olhar tudo isso. Então, a gente vai cuidar. O consumidor é uma pessoa. Se a gente ficar 5 meses sem falar com nossos amigos, e daí, num dia, você liga e fala assim, ô Pedro, tudo bom? Vem aqui em casa comer um churrasco. Você fala assim, você tá louca? Passei um perrengue, quase perdi meu emprego, meu tio morreu. Você não ligou durante todo esse tempo e você veio me falar hoje para vir um churrasco na sua casa e ainda trazer cerveja? Então, assim, você viu que a gente perde a conexão. Então, esse é um momento de continuar conectado. Aí a importância que os nossos ambientes na maneira digital, mas não é só fazer um post no Instagram, conversa com as pessoas, né? Conversa com ele. E aí toda essa questão de identidade, continue conversando. Porque a hora que eu decidi gastar meu dinheiro, eu vou ser muito mais criteriosa. Se eu decido gastar R$30 no sanduíche, eu vou ser muito mais criteriosa. Eu quero aquela lanchonete que a embalagem é melhor, que a batata frita chega quentinha. Se eu for gastar R$300 numa peça de roupa, eu quero ver quem falou comigo, quem ligou e pediu se a minha mãe estava bem. E você entendeu? Isso vai fazer toda a diferença nessa retomada. E aí, falo que algumas lojas que conseguirem entender tudo isso, que é essa materialização do cuidado no ambiente físico, na vitrine, nesse cuidado, olhar o consumidor, as contas do Instagram, do WhatsApp, foto, tudo isso, pode ser que cresça muito, e aí a gente vai ver algumas outras empresas desaparecerem. Você vai falar assim, o cara fechou? Não fechou, tá ali, mas desapareceu na minha memória. Beleza, acho que é ótimo. Rafa, obrigado. Eu acho que esse fechamento foi bom, assim. Caterine, obrigado também. Agora eu queria abrir para perguntas do pessoal que tá participando. Se alguém tem alguma pergunta na linha de varejo ou de comércio, de comportamento, de arquitetura, daqui para frente aproveitar que a gente está com a Rafa aqui hoje, a Caterine com a experiência dela de loja também, falar para a gente o que está acontecendo. Ju, eu não sei se os microfones estão abertos ou se as perguntas vão pelo chat. Já dá para erguer a mãozinha também. Também. Que a gente tem. Lisa. Olá, boa noite a todos, né? Então, achei super relevante o tema de hoje. Eu acho importante, assim, a gente passar essa importância da nossa profissão nesse momento, né? Que é um momento que eu acho que todas as mudanças comentadas aqui exigem, de certa forma, tanto reformas, né? Em vários setores do comércio, não só lojistas, né? Como também estão se abrindo novos negócios, né? Tem muita gente abrindo novos negócios com essa mudança, né? E eu acho assim que um papel também muito importante da nossa profissão, quando um empresário resolve abrir uma empresa, né, um comércio, digamos assim, que nós temos também a parte de urbanismo, né? Então, assim, a pessoa decide escolher um local, né? O arquiteto, às vezes até é o que diferencia, muitas vezes, o arquiteto de um design de interiores, por exemplo, é que o arquiteto está apto a analisar tanto urbanisticamente, né, esse local, analisar, fazer essas análises
de bairro, se o bairro onde, digamos, às vezes o cliente tem muito desenhado o que ele quer abrir, né, o tipo de comércio que ele quer abrir, mas ele ainda não tem o local, né? E às vezes o local onde ele pensa em abrir esse comércio não é o ideal para esse ramo que ele quer, né? Para, digamos assim, a imagem que ele quer passar da empresa dele. Como a gente já estudou, assim, que diversas marcas que tem loja em shopping e a mesma marca tem loja na rua. E uma loja de shopping tem que ter um outro projeto, né? Um outro pensamento do que a loja de rua, mesmo que a imagem e que toda a parte de visual merchandise seja a mesma, né? Mas assim, o público é outro, o público vai mudar, né? Então eu acho assim que essa mudança, no meu ver, assim, vai refletir muito no sentido assim. Antes, conforme o que o empresário estava disposto a abrir, a gente até podia comentar assim, poxa, isso aqui não vai dar certo. Mas abrindo essa parte do online, né, do internet, da globalização total, ele poder vender no Brasil todo, fora, né, mundo, isso também reflete, né, assim, na escolha, digamos, às vezes ele não precisa pagar, digamos, um aluguel caro numa sala bem central, se a intenção dele é vendas online, já muda até o estilo da escolha de uma sala comercial, por exemplo, ele já não precisa investir tanto nisso, né? E eu acho que é bem legal, assim, a nossa profissão passar isso, né? Que é o que nos diferencia, né? Que não é só a parte de decoração, só a parte do que a gente faz junto com o visual merchandising, né? E não é só a parte estética, mas é justamente assim analisar o público e tudo mais. Então, com todas essas mudanças, esses novos objetivos, assim, gostaria de saber de vocês o que vocês acham assim que deve ser atribuído no papel de arquiteto neste momento para fazer um projeto comercial. Eu acho que uma das coisas que você comentou é a questão essa história do urbanismo. Eu acho que é inevitável que o arquiteto tenha essa possibilidade, porque ele tem essa formação nisso, né? A criação da identidade, eu acho que o ponto primordial é esse, assim, o cliente pode ter muito claro para ele o que é o negócio dele, mas nem sempre o que ele está exprimindo é o que o cliente dele quer receber, né? Então, assim, eu acho que o arquiteto tem que estimular no cliente no cliente do arquiteto, a pesquisa pelo cliente da loja dele, do negócio que ele vai abrir, porque o conhecimento do próprio negócio, quem detém é o proprietário, mas assim, como que ele vai comunicar isso, que vai ser através de um branding bem feito, que vai ser através de uma loja bem projetada, e isso é uma coisa que o arquiteto, a partir do momento que ele é procurado, pode estimular no cliente dele, e existem daí profissionais específicos que trabalham com isso, né? O nosso escritório agora se associa a Rafa para que a gente possa oferecer para os nossos clientes um atendimento direcionado para a área de negócio e a gente possa, inclusive, mostrar para o cliente o pensamento de negócio. Aqui no escritório a gente já batizou loja de cliente, assim, de cliente que chegava aqui e não tinha nome para a loja. Então, assim, pode extrapolar as atribuições normais do arquiteto, acho que até extrapola. Existem pessoas que são especializadas para trabalhar nisso, mas o arquiteto saber que tem um profissional que ele tem que procurar para desenvolver isso para o cliente dele, ou que ele pode orientar o cliente dele a desenvolver uma marca, uma paleta de cor, né, que tenha essa identidade, que converse com a identidade que ele quer e do cliente que ele quer ter dentro da loja, é muito legal. Porque o que a Rafa falou ali, por exemplo, você vai construir a tua loja, você pode pintar ela da cor que você quiser, colocar o lustre que você quiser, mas você não sabe se o cliente que você quer atrair se identifica com aquilo, que é diferente da tua casa, né? Em geral, os nossos escritórios aqui em Mafra, por exemplo, atendem
tudo, né? A gente atende da arquitetura comercial à arquitetura residencial. A gente faz de ambiente de saúde à oficina mecânica, né? Então, a gente saber também a necessidade do que o cliente tem e de que a gente pode especializar mais o nosso serviço para ele, procurando daí sim um profissional que tenha um conhecimento específico naquela área, eu acho que é uma das atribuições que o arquiteto deve oferecer para os seus clientes. Perfeito. Rafa. Eu acho que assim, o papel do arquiteto cada vez mais fundamental, mas assim, o arquiteto, eu acho que a gente falou muito, né, esse momento de empatia, esse momento de transparência, esse momento de ouvir, esse momento do colaborativo. Então, assim, o papel do arquiteto também e é momento do nosso cliente, que vai ser o empresário, e do arquiteto, baixarem a guarda, baixarem egos e olhar para quem realmente importa. Tem uma pessoa lá na outra ponta, que é aquela pessoa que vai pagar, que vai passar o cartão, que vai levar o dinheiro, aquela pessoa que vai consumir, é aquela pessoa que vai ter um relacionamento com a marca. Então, a gente tem que olhar para ela, né? Então, assim, é muito mais que essa loja, esse espaço, essa clínica, esse escritório funcione para esse cliente, para a equipe, né? Então, assim, a gente tem um consumidor interno, tem um consumidor externo. Então, esse consumidor é muito importante e a gente precisa se dedicar a olhar para ele. A gente não vê empresas, lógico, estamos falando de empresas que sabem dos seus deveres aí financeiros, tudo isso. Mas as empresas que têm o cliente no centro, e aí a arquitetura está voltada para o cliente, tudo isso está voltado para o cliente, elas são longevas, né? Porque o cliente está no centro da operação. Eu consigo entender qual que é como está o meu cliente, né? Então, é isso. Eu acho que, assim, a dica é se debruçar em cima desse consumidor, olhar ele, será que ele quer estacionar aqui? Às vezes a gente fala assim, eu vou tirar essa árvore aqui da frente porque vai aparecer melhor a minha logo, mas será que o cliente não preferia estacionar o carro na sombra? Né? O que o cliente prefere, né? Como que o cliente vai se sentir? Eu não vou colocar uma cadeira, um sofá aqui porque vai tirar espaço. Mas será que o meu cliente, naquele momento, não prefere ficar mais confortável para esperar alguém num provador, alguma coisa assim? Então, eu acho que quando a gente projeta para o cliente, entende isso. E assim, né, nós como profissionais e os empresários também, é momento de colaboração, é momento de todo mundo colocar, eu sempre falo para os meus clientes, gente, é hora de todo mundo colocar todas as armas na mesa. Tudo que você sabe, tudo que eu sei, e a gente soma e faz um ótimo trabalho, né? Caterine, você quer responder? Então, uma das coisas que eu acho que até um ponto assim para a gente repensar é que a gente comentou de online, né, dessa venda online. E às vezes uma análise como o arquiteto, né, na hora de perguntar, e acho que vale a pena agora a gente inserir isso em conversas com o cliente, mas você quer ter uma loja online? Ou que loja é essa? Não, é atendimento físico, direto. Eu vou ter o atendimento do WhatsApp, Instagram, ou eu vou ter também um site? Porque isso modifica muito e são duas lojas diferentes. Isso que eu aprendi aí na pandemia, né? Eu também estou montando um site da loja e não tem como, às vezes, a gente manter o mesmo produto num site e o mesmo produto numa prateleira. E vendo isso como lado arquiteto, a gente tem que também tirar isso do cliente para que ele tenha momentos diferentes e não consiga vender o produto duas vezes. Porque, às vezes, está o produto na prateleira, ele vendeu, e no site aconteceu a mesma coisa. Então, são lojas diferentes que, às vezes, numa hora, não, eu quero perguntar para você arquiteto, se o local onde eu estou instalando a minha loja vai dar certo. Mas acho que é um ponto a mais para a gente inserir na pergunta, né, para ele, para a gente conhecer melhor o cliente.
Tá, mas como você vai trabalhar? Ah, não, minha loja é só online. Eu vou ter os produtos, mas pouca coisa exposta. Mas aí, será? Porque o cliente de rua, ele quer ver produto, ele quer ver quantidade. Ele não vai sair na rua para ver um ou outro. Então, são itens que eu acho que vale a pena, após aí pandemia, a gente inserindo a mais, que eu acho que, como arquiteta, eu já coloquei ali na minha listinha de perguntas para o cliente na hora da gente desenvolver o trabalho com ele. Não sei se te ajuda aí, Tuísa, mas é um item a mais, acho que, para colocar, para a gente tirar ali do cliente na hora que a gente conversa com ele. Obrigado, Caterine. Tem mais Com alguém certeza, com alguma obrigada. pergunta? Não? Bom, estamos 1h30 conversando, acho que a gente poderia esticar mais, né? Já que está todo mundo isolado, mas ninguém está bebendo nada, então começa a dar sede agora. Se fosse ao redor, eu estava com alguma coisa em cima. Faltou o vinho, uma tacinha de alguma bebida aqui para a gente esticar essa conversa. Esse bate-papo. Pessoal, obrigado mesmo. Caterine, obrigado por compartilhar com a gente a tua experiência de arquiteta lojista. Rafa, muito obrigado pela tua presença aqui, dividir com a gente todo o teu conhecimento e a tua bagagem assim. Contamos com você nos nossos projetos comerciais daqui para frente. E lembrando todo mundo que está participando aqui que essa jornada de conhecimento está começando hoje. Hoje é o nosso primeiro encontro falando do comportamento do cliente e dos espaços de varejo, e que nós temos próximos encontros ainda esse mês, no dia 29. A gente vai falar sobre... A gente não, porque são outros arquitetos, né? A gente está fazendo um rodízio entre os arquitetos do núcleo de arquitetos de Mafra, falando sobre espaços de gastronomia. Então, no dia 29/7, galera que tem restaurante, vende sanduíche, quer saber como que os espaços... E esses foram bem impactados realmente nesse período da pandemia, assim, qual vai ser o novo comportamento daqui para frente. A Tuísa e a Karine são as arquitetas que vão falar sobre esse assunto aqui no dia 29, ainda esse mês. Então, fiquem de olho nas redes sociais delas, nossas, da Associação Comercial, que a gente vai divulgar isso para ter bastante gente participando aqui também. E no dia 12 de agosto, a arquitetura para espaços de saúde. Então, a jornada continua. Saúde também é uma coisa que está todo mundo super ligado em saúde agora, ninguém está deixando isso de lado, né? São espaços que já são bem mais normatizados e existe já uma normativa muito maior de protocolos que precisam ser atendidos, mas que também sofreram impacto, né, de público, talvez, né, e vai ser um assunto que vai ser tratado no dia 12 de agosto aqui por mais escritórios parceiros participantes do Núcleo de Arquitetos. Obrigado a toda a galera da ACI que nos deu apoio para a gente realizar esse evento, na parte de divulgação e organização disso tudo. Eu acho que a gente, como o primeiro evento da jornada, alcançou êxito e teve sucesso assim, dentro do que a gente se propôs a fazer e do conteúdo que a gente gostaria de trazer para vocês todos. Muito obrigado. Em nome do nosso escritório. Deixa eu agradecer aqui antes de você desligar, Pedro. Obrigada, tá, pelo convite. Obrigada a todos. Eu achei a iniciativa fantástica. Parabéns pela iniciativa. É assim, a gente trabalhando colaborativamente, trocando, todo mundo colocando todas as armas na mesa, que a gente vai sair melhor disso, e eu tenho certeza que a gente vai sair com negócios mais fortalecidos, apesar de tudo isso, né? É um momento que não tem... não é para comemorar, mas a gente pode olhar mercadologicamente para isso e sair melhor. Eu também quero agradecer, aproveitar e deixar aqui o espaço aberto também para quem quiser, comerciante que também quiser trocar uma dúvida, o que fazer, o que não fazer, para a gente se fortalecer, que eu acho que é o momento, né, de troca de experiências, e um tá aí para apoiar o outro. Muito obrigada também, Pedro, Tassi, Rafa. Obrigada de coração por esse bate-papo, foi incrível. A gente, como eu já dito no Instagram lá, que fiz os stories, acho que eu ia aprender mais do que compartilhar, e realmente aprendi mais. Então, agradeço de coração. Muito obrigada. Obrigada.
Pessoal, obrigada. Vou falar aqui um pouquinho para encerrar. Agradecer a Tassiana mais uma vez, o Pedro, a Rafaela. Obrigado mesmo, Rafaela, impressionada assim, com a tua participação, com o teu conhecimento, muito bacana. Caterine, obrigada também por participar com a gente, é muito importante esse bate-papo, essa troca de experiências, né? A gente está gravando esse trabalho e vamos compartilhar depois com todos os associados que não puderam assistir nesse momento, a gente vai compartilhar, tá? E deixo um recado aí para todos os empresários que precisem dessa orientação, desse trabalho tão importante da arquitetura, que vem mudando conceitos, né, de cliente, de forma de se pensar o negócio. Entre em contato com a Associação Empresarial de Mafra, aqui com a CI, e entre em contato com o pessoal do nosso núcleo de arquitetos de Rio Mafra, que com certeza eles estão aí para bem atendê-los e orientá-los da melhor forma possível, para que as empresas otimizem ainda mais os seus resultados, né? Que afinal, quem abre um negócio precisa ter resultado. Esse trabalho de vocês é muito lindo, parabéns, muito obrigada a todos que participaram com a gente até agora, muito bacana, a gente chegou aí a 32 participantes, né, Sibeli? E vamos compartilhar, com certeza teremos muito mais gente vendo esse trabalho. Gratidão, obrigada, até a próxima, beijo para todos. Valeu! Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.